Beleza! Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, estamos hoje no dia 108 de 365 dias, para honra e glória do nosso Senhor Cristo. Agora no ano 2026, graças a Deus. E Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Primeiramente, nós agradecemos a Deus, né? E depois a você por chegar até aqui. E estamos aqui, graças a Deus, no livro de Neemias. Neemias, capítulo 3, a distribuição do trabalho. E é justamente aquele contexto onde Deus ele está refazendo, remodulando, reformando, trazendo de novo Israel aos eixos, ao trilho, à lei dele, e seguindo por base aquilo que ele ensinou. Então, assim, é maravilhoso esse contexto. É um contexto realmente de muito amor, muito cuidado, muita dedicação da parte de Deus. E nós estamos aqui. E vamos lá. O Senhor é bom e cuida de nós. E vamos lá. Neemias, capítulo 3, a distribuição do trabalho. O sumo sacerdote Elisibe e os seus colegas sacerdotes começaram o trabalho e reconstruíram a Porta das Ovelhas. Inclusive, diga-se de passagem, Porta das Ovelhas, lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ler um pouquinho sobre esse lugar. E o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele passa por esses locais aqui. Eles a consagraram e colocaram a porta no lugar, depois construíram um muro até a torre de Sem, que consagraram, e até a torre de Ananel. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte. Zacur, filho de Enri, construiu logo adiante. Aí você vê coisa interessante, né? Lembra-se aqueles homens. Lembra que os homens estavam construindo, eles foram impedidos de construir? E aí justamente Deus enviou o profeta e falou, opa, quem disse que é para parar? A obra não é para parar não, continue, continue, continue. E eles continuaram, chegou até aqui. Agora imagina se eles tivessem parado. Olha, não ouça seu inimigo, não ouça seus inimigos. Pelo contrário, faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Se Deus colocou algo no seu coração, que Deus tire. Não deixe que alguém tire, não. Deixe que Deus tire. Ou Deus tira, ou Deus tira. Acabou. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Azenar. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Merimote, filho de Urias, neto de Acós, fez o reparo nos trechos seguintes. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, neto de Mesebel, fez os reparos, e ao seu lado, Zadok, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. A porta Gesana foi consertada por Joiada, filho de Passeia, e por Mesulão, filho de Bezodias. Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. No trecho seguinte, os reparos foram feitos por Melatias, de Gibeon, e Jadon e Merenote, homens de Gibeon e de Mispá. Localidades que estavam sob a autoridade do governador da província de Trans-Eufrates, Uziel, filho de Araías, e um dos ourives, fez os reparos dos trechos seguintes, e Ananias, um dos perfumistas, fez o reparo ao seu lado. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, governador da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos no trecho seguinte. E aí você vê coisa interessante, né? Cada um estava ali construindo, reconstruindo, cada um estava ali, de certa maneira, tomando parte, né? Cuidando ali das coisas como deve ser. Cada um estava ali cuidando ali do seu pedaço, né? Ao seu lado, Gedaías, filho de Urumaf, fez os reparos em frente de sua casa. E Atos, filho de Asabinéias, fez o reparo ao seu lado. Malquias, filho de Arim, e Azub, filho de Pada Moabe, repararam outro trecho e a torre dos fornos. Salum, filho de Aloés, governador de outra metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte com a ajuda de suas filhas. A porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles a reconstruíram e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também repararam 450 metros de muro até a porta do esterco. A porta do esterco foi reparada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Arem. Ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Oz,
Osé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro do tanque de Siloé. E esse tanque aqui também é um tanque muito interessante porque Jesus vai passar por ele. Jesus vai passar por esse tanque de Siloé. Se Deus quiser, lá na frente nós vamos ler isso aqui. Junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zu, fez os reparos até a frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Enade, governador da metade do distrito de Keila. E ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá. Reconstruiu outro trecho começando de um ponto que fica em frente à subida para a casa das armas, indo até a esquina do muro. E aí você vê, cada um estava aí responsável por cuidar de alguma coisa. Cada um aí estava responsável por cuidar de algum trecho. Olha, eu sozinho não consigo fazer tudo. Você sozinho não consegue fazer tudo. Mas junta eu, né? Junta a mim, junta você, junta todo mundo, nós fazemos algo bom para Deus. E é isso que importa. Nós sozinhos somos fracos, mas quando estamos juntos somos fortes. E Deus está no nosso meio. E é isso que importa. Versículo 20. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo outro trecho. E aí você vê que coisa linda, né? Com zelo. Olha, independente do que você esteja fazendo, faça com amor, faça com afinco, faça com dedicação, faça com cuidado. Deus se alegra, entende? Desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Acós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Azube fizeram os reparos em frente de sua casa, e ao lado deles, Azarias, filha de Maazéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadad, reparou outro trecho. E vamos pular isso aqui, porque é o seguinte. Pronto, aqui. Assim, acima da porta dos cavalos. E aqui só são reparos que estão sendo feitos, né? Que estão sendo contados, né? Aqui. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes. Isso aqui é importante porque é o seguinte. Os muros, eles servem como proteção e como delimitação da cidade de Jerusalém. E esses muros, eles, né, acabou tendo vários cercos, várias invasões, vários domínios posteriores, mas esses muros, pelo menos uma parte deles existe até hoje. E isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Em frente da porta de inspeção até o posto de vigia da esquina. E entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas. Os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. E sim, essas portas também, algumas têm, outras mais não. Mas, né, basicamente ainda existem os locais que aqui no texto estão sendo relatados. Só que assim, abrindo um parêntese aqui, Jesus ele vem bem depois disso, ele vem mais ou menos uns 1500 anos depois. Então assim, é um tempinho, né, relativamente longo. E de Cristo para nós tem 2000 anos. Então, existem coisas que ainda tem nesse texto, sim, mas nem tudo está exatamente como está. Porque de lá para cá passou muita coisa, né? Mas vamos seguir. Neemias capítulo 4. Oposição à reconstrução. E aí você vê oposição, vixe, que agonia. Mas Jesus é bom. Quando Sambalat soube que estávamos reconstruindo o muro,
ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? E aí você vê, né? Sanbalate, ele estava muito chateado. Estava cheio de ódio ali contra os judeus. Mas sabe o que acontece? Mal sabia ele que foi Deus que os levantou. Mal sabia ele que era Deus que estava no negócio. Mal sabia ele que era Deus que estava trabalhando e usando esses homens. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedra desabe. E aí você vê o ódio que eles estavam. Que construam. Basta que uma raposa suba e destrua tudo. Ou seja, olha, pode construir. Vai ser uma construção fraca, vai ser uma construção ruim, vai ser uma construção péssima. Só vai perder tempo. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Isso aqui é Neemias. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. E aí você vê, olha, independente dos seus inimigos, independente do que falam, independente do que vão dizer, não ligue para isso não. Olhe para Deus, olhe para o Senhor. É o Senhor que você tem que olhar. Falar, sempre vão falar. Reclamar, sempre vão reclamar. Zombar de você, sempre vão zombar. Pode escrever isso. Sempre vão zombar de mim. Pode escrever isso. Mas sabe o que acontece? O que importa é a obra que você está fazendo. É a obra que Deus está usando você para fazer. O que importa é o que Ele está usando você para construir. Fique em paz. Fique em paz. Zombaria sempre vai ter. Zombaram a Deus. Agora saiba de uma coisa. De Deus não se zomba. Então fique em paz. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro. Ou seja, eles foram zombando e a gente vai reconstruindo. Tem que ser assim. Vai zombando e vai reconstruindo. Vai zombando e vai reconstruindo. Até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Uma coisa linda. Em toda a extensão do muro, chegou à metade do tamanho. Que bênção. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Olha, isso aqui é muito importante. Nós temos que fazer a oração. O que é oração? É orar a Deus, é falar com Deus, é interceder a Deus, é conversar com Deus, é pedir a Deus, é agradecer a Deus. Mas nós também empunharmos nossa espada. Nós também estarmos dispostos a ir para a guerra. Nós também estarmos dispostos a fazer. Colocar homens para guardar. Estarmos atentos. Oração é uma dança. É você falar com Deus, entregar a Deus e fazer sua parte. Se você fizer isso, tudo vai bem. Aquilo que você tem a fazer, só você pode fazer. Nem Deus vai fazer. Agora tenha certeza, aquilo que Deus tem a fazer, pode ficar em paz que Ele faz. Deus não sabe quem você vai enfrentar. Deus não sabe de quem você vai estar na frente. Deus não sabe com quem você está lidando. Quer dizer, você não sabe com quem você está lidando, quem vai estar na sua frente, quem você vai conversar, quem você vai negociar, quem você vai trabalhar. Você não sabe, mas Deus sabe. Então fica tranquilo. Por quê? Porque Deus filtra, Deus cuida, Deus protege. Deus vai à sua frente, Ele está contigo e Ele é sua retaguarda. Então fique em paz. Agora faça você aquilo que você tem que fazer. Não se negue a fazer a sua parte. Pelo contrário. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais força e ainda há muito entulho. Por nós mesmos
não conseguiremos reconstruir os muros. E aí você vê, os trabalhadores de Judá começaram a dizer coisas negativas. Por quê? Muito por causa daquilo que eles ouviam. Ah, vocês não vão conseguir. Ah, não vai dar certo. Ah, olha, esqueça ouvir seus inimigos. Mande os inimigos para o inferno. Não ouça o que eles dizem. Mande os inimigos para Deus. Deus, ó, tá para o Senhor, te entrega em suas mãos. Acabou. Não fique ouvindo o que seus inimigos estão falando, não. Porque se você parar para ouvir, você vai ter emprestando o ouvido para Satanás. E Satanás só veio para matar, roubar e destruir. Então, ó, você só vai perder tempo. Só vai desanimar. E só vai parar. É isso que você quer? Quando você para, você está servindo a Satanás. Não pare. Não pare, não pare. Se você parar, você vai estar servindo a Satanás. Se você quer servir a Satanás, então pare. Mas se você quer servir a Deus, continue, 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 continue. Até o último segundo. Você tem que amar fazer aquilo que Deus colocou no seu coração. Versículo 11. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali, no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Você vê, os inimigos estavam cheios de chateação, cheios de ramaz no coração, cheios de violência no coração. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. E aí você vê, olha, o tempo todo nós temos inimigos. Cuidado. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenho medo deles. Olha, não tenho medo deles. Sabe o que é medo? Medo é travar. Medo é não fazer nada. Medo é ficar estático. Não, não, não. Sabe o que é coragem? É fazer apesar do medo. É fazer independente do medo. É fazer independente daquilo que está tentando atrasar. Continue a fazer. Isso é coragem. Lembrem-se de que o Senhor é grande e terrível. Olha, o Senhor é grande e temível. Acabou. Lembre-se, nosso Deus é poderoso, acabou. Nosso Deus vai à nossa frente, acabou. Nosso Deus está conosco, acabou. Nosso Deus é a nossa retaguarda, acabou. Fique em paz. Fique em paz. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Estejam prontos para ir para a guerra e lutar por Deus, acabou. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. E aí você vê, ó, acabou, tem que trabalhar, já foi. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lança e escudo, arcos e couraças. Acabou. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Israel, ao todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. Você vê, estava todo mundo ligado, estava todo mundo preparado, estava todo mundo com sangue no zóio, esperando a guerra e pronto para a guerra. É assim que a gente tem que viver. É desse jeito que a gente tem que estar. O tempo inteiro a gente tem que estar preparado. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus sabe. E a partir do momento que nós entregamos nossa vida e nós estamos preparados, amém, já vencemos. Porque Deus está conosco e nós estamos com Deus. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. Comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. E aí você vê, o homem já estava ali pronto, ó, com a trombeta na mão. Ó, ficava ligado, ó, ficava ligado, ficava ligado. Qualquer coisa ali, ó, já tocava a trombeta. Para quê? Para alertar, para ir para a guerra, para alertar, pra puxar a espada, para alertar, para poder estar disposto ali para lutar por Jerusalém. É assim que a gente tem que estar. A gente tem que estar alerta o tempo inteiro. A gente tem que estar ativo o tempo inteiro. A gente não pode abaixar a guarda, não. Porque o nosso adversário está ao nosso derredor. E ele arma ciladas e busca armar ciladas para poder nos atacar.
E se nós abaixarmos a guarda, ele nos ataca e ganha. Então nós temos que estar ligados, nós temos que estar ativos para justamente vencermos o nosso adversário e, acima de tudo, vencermos a nós mesmos, que é o mais importante. Porque Jesus já venceu o nosso adversário. Jesus já nos deu um adversário ferido, morto. Mas nós temos que vencer a nós. Nossos desejos, nossas vontades, as setas que Satanás coloca no nosso coração. Olha, tome muito cuidado com aquilo que você deseja. Porque aquilo que você deseja, muito provavelmente, não é necessariamente aquilo que você precisa. Deus, ele fala, tudo aquilo que você deseja eu vou te dar? Não. Deus, ele fala, por amor ao meu nome. Tudo aquilo que você precisa, eu já te dei. Então, assim, é muito diferente. Toma cuidado, porque o desejo, ele entrou lá no jardim. E todos os dias ele luta para poder entrar no nosso coração. Versículo 19. Então, eu disse aos nobres, aos oficiais e aos restantes do povo, a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar onde ouviram o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Você vê, olha, nós temos vários grupos, estamos ao redor do muro, mas estamos longe. Mas se vocês ouviram a trombeta, todo mundo se junta ali. E Deus vai lutar por nós. Fique ligado. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Você vê, guarda durante a noite e trabalhar durante o dia. É estar ativo o tempo todo, é estar ligado o tempo todo, é estar pronto o tempo todo. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão o tempo inteiro, está em prontidão, está em ponto de combate, está em ponto de guerra. Sabe por quê? Porque nós estamos na guerra. E vence quem está ativo, vence quem está ligado, vence quem não distrai. Nós nem tirávamos a roupa. Não. O tempo inteiro nós temos que estar firmes, alinhados, preparados para o combate, porque Deus lutará por nós. Neemias capítulo 5. A solução das injustiças sociais. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos. Precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam, tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam, tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e sobre as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E aí você vê coisa terrível, né? Ainda estava tendo escravidão. Coisa absurda. E de fato, algumas das nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Você vê coisa absurda. Estava muito difícil essa época, estava muito difícil esse período, estava muito difícil essa vida nesse momento. Quando eu vi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo. Então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo, olha, repreendi os nobres e os oficiais. Olha, os nobres e os oficiais aqui estavam sendo alvos da repreensão da parte de Deus. Vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Misericórdia. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse, na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos a outros povos. Lembra que Deus falou, jamais, jamais, jamais deixe o seu irmão judeu trabalhar para um não judeu. Jamais, em hipótese alguma, venda ele como escravo. Jamais
deixe isso acontecer. Agora vocês estão até vendendo seus irmãos. Misericórdia. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Se vocês venderam, pronto, agora eles vão ter que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham sem resposta. Por isso que eles ficaram em silêncio. Por isso prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês estão errados. Vocês devem andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança, também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Mas vamos acabar com a cobrança de juros. Acabou. Olha, emprestar tudo bem, mas ter juro? Não. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, seus olivais e suas casas, e também os juros que cobraram deles. A 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. Devolva! Isso está errado. Não cobre juros dos seus irmãos. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Glória a Deus, que bom. Nossa, a justiça, quando ela é feita, ela é tão prazerosa, ela é tão boa, ela é tão glorificante. Ela glorifica tão a Deus. A justiça, quando ela é feita, ela está glorificando o nome do Senhor. E aqui o Senhor estava sendo engrandecido. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumprissem a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacudirá de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Acabou. Toda a assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. O exemplo de Neemias. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram peso sobre o povo e tomaram dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho, até os seus auxiliares oprimiam o povo. Mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. E aí você vê, Neemias, ele temia a Deus. Então ele não cobrava nada do povo. Ele temia a Deus, então ele podia cobrar? Podia, mas ele não cobrava. Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Eu mesmo trabalhei, botei a mão na massa e fui trabalhar. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. E não compramos nenhum pedaço de terra. Acabou. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e os seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas de nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das minhas melhores ovelhas e aves, e cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinho de todo tipo. Apesar de tudo isso, jamais exigia a comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Você vê, ele sempre pôde cobrar imposto para o seu governador, mas nunca cobrou, para não pesar sobre o povo. E Deus abençoa. Lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Amém. Esse é o livro de Neemias, Neemias, capítulo 3 ao capítulo 5, dia 108 e 365, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Primeiramente, eu agradeço a Deus, depois a você por chegar até aqui. Mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Esse foi o nosso dia 108 de 365 dias, graças a Deus. Se inscreve aqui para que amanhã, dia 109, você receba a notificação e vamos continuar juntos aqui, em nome de Jesus. Escreve aqui, ó. Fiz. F-I-Z. Só isso, fiz, que eu vou saber que você chegou até o fim. E curte aqui porque assim,
A partir do momento que você curte, você é um instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, mais famílias, e é isso. Até amanhã, se Deus quiser, dia 109 de 365 dias agora no ano 2026, graças a Deus, e é isso. Até amanhã, dia 109, em nome de Cristo Jesus, amém. E mais uma vez, Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Cristo Jesus, amém.